Meus alunos do sexto ano, hoje nós vamos começar uma nova unidade do nosso módulo 2 e nós vamos tratar, tá, sobre a arte rupestre no Brasil. Nossa aula está baseada nas páginas 141 até 142 e nós vamos ver os seguintes assuntos. Vamos ver o Brasil e a riqueza que sua pré-história. Vamos ver também falando sobre a cerâmica da pré-história brasileira e vamos fechar esse assunto com o exercício relativo ao tema. Bem, o que a gente tem que saber, gente, é que aconteceram, tá, e continuam acontecendo até hoje, descobertas arqueológicas em quase todos os continentes, tá? E o Brasil, ele não ficou de fora dessa realidade. Aqui nós temos vários sítios arqueológicos e um dos mais importantes é o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, tá? Ele foi descoberto no final da década de 1970, tá? E nesse sítio arqueológico nós temos restos de fogueira datados de 48 mil anos antes de Cristo, tá? E os especialistas, os arqueólogos, defendem que o ser humano com o rastro mais antigo esteve em terras brasileiras, tá? Uma limitação que tem esses estudos, tá, é que a gente não consegue fixar as datas, né, do aparecimento com exatidão, mas com datas aproximadas de acordo com os exames que podem ser feitos nesse material. E com base nesse material, com base na existência desses vestígios, nós podemos afirmar que o homem pré-histórico habitou o continente brasileiro, tá? Nós temos um conjunto riquíssimo formado por arte rupestre, tá? E outras artes pré-históricas também, tá? E tem registro de nossos antepassados em todas as regiões do Brasil, tá? Bem, eu coloquei para vocês verem aí, é uma reprodução fotográfica de uma pintura rupestre, né, feita no Parque Nacional da Serra da Capivara, tá? Uma pintura feita num paredão, tá? E aí tem várias figuras representadas com um modelo geométrico, né? Outra coisa que a gente não pode deixar de saber é que não foi só na pintura que o homem externou o seu pensamento, externou as suas vontades, externou as suas demandas. Através da escultura ele também produziu arte, tá? Pode ser que tenha sido com uma outra intenção. A escultura geralmente ela era usada, né, com um formato, com uma função, né, utilitária, né? A escultura, assim como a cerâmica, tá? E foi muito presente na pré-história. No Brasil, a gente tem uma pequena amostra do que foi preservado depois de encontrado, tá? Então são cerâmicas do período neolítico, tá? E essa arte rupestre, tá? Essa cerâmica, junto com a arte rupestre, ela forma um conjunto de documentos que tem um valor inestimável, porque ela revela para a gente qual era o grau de cultura e como que esse homem pré-histórico externava as suas ansiedades, suas vontades e o seu dia a dia, tá? Gente, a escultura rupestre ela poderia ser feita de duas formas. Ou era feita na pedra, ou era feita na madeira, tá? Já a cerâmica rupestre, ela era feita de barro, tá? E geralmente ela prestava-se a confeccionar utensílio doméstico e também para urnas funerárias, tá? A cerâmica do norte do Brasil, a gente tem a marajoara, tem a tapajônica, temos também traços de outros achados arqueológicos em outras regiões da América, tá? Bem, aqui a gente tem uma pintura rupestre, também é uma pintura
presente no Parque Nacional da Serra da Capivara. Inclusive essa figura ela se tornou símbolo daquele parque, tá? Eu coloquei para vocês assistirem aqui, é só vocês entrarem, tá? Seleciona e cola no Yahoo, no YouTube, para vocês terem um acesso a um vídeo sobre um documentário sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara, para vocês conhecerem um pouco mais. É muito interessante, é muito bom, eu já assisti e eu recomendo para vocês acrescentarem o conhecimento que vocês já têm no nosso livro que eu falei, tá, sobre o tema. Bem, então eu vou pedir a vocês para, com base na nossa aula, vocês resolvam a questão tá localizado, uma questão que fala também sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara. Qual é a questão? Com base em nossa aula, resolva a questão a seguir, tá? Copie no seu caderno e nós faremos a correção na próxima aula. Em qual estado do Brasil está localizado o Parque Nacional da Serra da Capivara? Aí vocês têm 4 opções: Amazonas, Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia, tá? Apenas uma é a correta. E na próxima aula a gente vai fazer a correção dessa questão, tá? Por hoje é só, muito obrigado, um abraço para vocês e até a próxima aula.